Oi, meu nome é Zu Barbosa, eu sou educadora parental e esse é mais um Zu Responde. Hoje eu vou falar um pouquinho, eu pedi pra vocês fazerem algumas perguntas sobre coisas pessoais, tá chegando muita gente nova aqui, muita gente que não me conhece e eu queria responder perguntas de curiosidades que vocês tinham sobre mim. Então vamos para as perguntas? A primeira pergunta foi: Zu, como você consegue ser tão calma? Gente, primeiro que eu não acho que eu sou tão calma assim, mas eu acho que é treino, sabe? Do mesmo jeito que a gente treina músculo na academia pra gente ter mais força, do mesmo jeito que a gente treina, no caso da minha família, que a gente treina taekwondo pra ficar mais ágil, a gente também treina a calma. E a calma, de uma forma geral, é a calma da resposta, né? Eu acho que é isso que vocês querem dizer quando vocês perguntam tão calma. Como que eu não consigo responder, vamos dizer, na mesma moeda uma criança? Porque, sei lá, a criança quebrou um negócio, como que eu não consigo ir lá e gritar e dizer: Meu Deus, você quebrou isso de novo, não acredito. Eu acho que é entendendo que as nossas respostas desproporcionais não são justas, sabe? E eu acho que a partir do momento que eu criei consciência de que eu tenho que ser a adulta da relação, então eu tenho que ter a melhor resposta possível, porque é essa resposta que eu espero da minha filha, principalmente porque ela é maior, né? Mas que eu espero dos meus filhos um dia. Então, foi treinando e entendendo que eu deveria ter aquela resposta que eu queria das minhas crianças um dia. Então, eu queria que os meus filhos respondessem com calma, então eu tenho que ser o exemplo deles disso. Quando eu comecei a entender isso, foi mais fácil começar a controlar os meus sentimentos e ser mais calma, vamos assim dizer. Zu, você planejou seus filhos? Eu planejei os 2 filhos. A Bia nasceu quando eu tinha 25 para 26 anos e o Dani nasceu agora quando eu tinha 32 para 33 anos. Eu achava, quando eu engravidei da Bia, que ela foi planejada, né? Então eu fui na médica antes de engravidar dela, fiz os exames pré-gravidez e tudo mais. Eu achava que eu tava prontíssima para ser mãe, que eu tava assim, nossa, eu sempre quis ser mãe, né? Primeiro de tudo, eu sempre quis ter filho. Então, mas na minha cabeça, naquela idade, com 25 anos, assim, eu tava pronta, sabe? Eu já era madura, era muito mais madura do que a média. E hoje eu fico pensando, nossa, aquela menina não sabia de nada. Mas ao mesmo tempo, eu e o meu marido, a gente sempre conversou sobre ter filhos relativamente jovens, né? Assim, jovens no caso que eu digo, porque 25 anos eu encontro que é jovem, mas ao mesmo tempo a gente já tinha a nossa vida. Então, a gente já morava numa casa onde a gente pagava as nossas contas, a gente era responsável, a gente, vamos dizer, o carro que a gente tinha era nosso, a gente que pagou, as coisas que a gente tinha eram nossas, a gente que pagou. Nós dois tínhamos empregos estáveis. Eu tava no ano que eu tava terminando a faculdade, o Thiago já tava formado, então assim, nós já tínhamos a nossa vida de casal e o nosso compromisso, ou seja, a gente já não tinha uma dependência do outro. Então, ter um filho pra gente parecia um caminho lógico para 2 pessoas que sempre quiseram ter filhos, né? Então, isso foi meio que natural. E aí a gente planejou pensando assim, podemos, né? Já temos as condições financeiras, já temos as condições e queremos mais do que tudo, e queremos ter um filho. E a gente queria ter filho novo porque a gente tinha muito na cabeça essa coisa de estar acompanhando, sabe? De ter pique pra fazer as coisas juntas e tudo. E a verdade é que isso faz sentido, tá, gente? Porque quanto mais velha a gente fica, vai ficando mais difícil. Eu percebo, assim, o ritmo que eu consigo ter hoje com o Dani comparado com o que eu tinha com a Bia lá com 26 era outra coisa. Eu acredito que a gente também consegue se manter jovem por muito mais tempo hoje em dia, até porque eu me sinto, assim, mais jovial em algumas coisas agora do que na época da Bia, porque no processo da Bia eu tive um período bem, bem difícil pra mim mesmo, bem difícil, onde eu tava com depressão, onde eu ganhei muito peso e aí zero energia, não adiantava ter 20 e poucos anos e zero energia. E hoje em dia que eu sou ativa, que eu faço muitas coisas assim, eu sinto que eu sou capaz de muito mais. Mas eu gosto dessa coisa da gente ter pique pra ir acampar com as nossas crianças, sabe? Pra sair nos finais de semana, pra praticar esporte com eles. E é claro, você pode fazer isso também com 40, 50 anos, mas a tendência é que vai ficando um pouco mais difícil. Isso sim é inegável, todos os pais falam pra mim a mesma coisa. Por que você aparece com a mesma roupa em vários vídeos?
Essa pergunta é muito engraçada, mas assim, porque quando eu sento pra gravar, e gravar, gente, não é sencillo. Não é sencillo, não é fácil. Quando eu sento pra gravar, eu tenho que arrumar aqui a estrutura, ajeitar a iluminação, ver se tá tudo certinho, coloca a câmera, coloca o microfone, faz uma maquiagem, arruma o cabelo. Né, eu gosto de estar minimamente apresentável pra vocês. Tipo, eu sinto que isso que eu tô fazendo aqui é algo que eu quero entregar com amor, sabe? Eu não venho aqui pra fazer de qualquer jeito, então preciso me arrumar e tal. E se eu fosse fazer isso várias vezes por semana, ou se eu fosse ficar trocando de roupa, não ia ter como. Tipo, tem um bebezinho lá embaixo, que agora eu acabei de conseguir fazer ele dormir, de 8 meses. A minha filha agora de manhã saiu pra ir como se fosse uma colônia de férias. Então, assim, não tem como eu ficar demorando muito pra começar a gravar ou ficar me trocando, perdendo tempo, né? Não diria perder tempo, mas colocando mais coisas no processo de gravação seria impossível, eu simplesmente não conseguiria. Então, quando eu sento pra gravar aqui, eu ponho uma roupa, me arrumo e é 3, 4 vídeos seguidos que eu gravo. E depois eu vou editando aos pouquinhos, porque não tem milagre, gente. É assim, é corrido. E tanto que agora eu tenho mais 30 minutos pra conseguir gravar os vídeos e depois eu vou ter que sair. O meu planejamento era de hoje de manhã conseguir gravar 3 vídeos. Eu estou no primeiro. E não sei, os outros 2 acho que só vai sair de tarde porque eu tenho que sair com o Dani pro pediatra ainda. Então, não tem milagre. É isso aí. Vocês vão ver, geralmente, assim, vários vídeos seguidos com a mesma roupa. O que você acha do pai não ajudar com os cuidados do bebê porque diz que tem medo? Vamos lá, eu acho que o foco aqui tá na palavra medo. O que é o medo? É o você não saber lidar com o desconhecido e você ter na sua cabeça alguns preconceitos. Preconceitos é da palavra mesmo, né? De conceitos formados previamente, né? Formados antecipadamente. Então, o medo, ele vem disso. Ele vem do desconhecimento. Então, a melhor forma de você trabalhar com medo é você trazer o desconhecido para o conhecido. Esse medo pode ser real, tá, gente? Porque, assim, até a gente ser mãe de verdade, a gente vê aqueles bebezinhos recém-nascidos, por exemplo, e eles parecem a coisa mais indefesa do mundo. As enfermeiras, do jeito que elas pegam os bebês e vão fazendo as coisas, a gente fica assim, meu Deus, vou desmontar o meu bebê. E pra elas é natural, porque elas estão lá todos os dias, vêm beber todos os dias, sabem que eles são resistentes, sabe? Os bebês são coisas incríveis, eles são feitos assim pra realmente conseguir sobreviver ali, né? Até porque o parto em si é uma coisa assim muito abrupta e eles estão lá firmes e fortes. Então, se ele tá com esse medo, eu acho que a primeira coisa é validar esse medo. E dizer assim, eu entendo que você tá com medo, vamos aqui descrever o que são os seus medos. Você tem medo do quê? Do trocar a fralda? Você tem medo de deixar cair? Você tem medo porque ele é muito molinho? Quais são os seus medos? E aí, depois disso, vamos trabalhar. Os cachorrinhos não estão muito felizes. Vamos trabalhar para trazer o desconhecido, né? Se o teu medo é trocar a fralda, então vamos trocar a fralda junto. Olha só, eu vou te ajudar, vamos com paciência. Nós, mulheres, a gente sempre esteve em ambientes onde tiveram mais bebês. Em geral, a gente tem mais contato com crianças e tudo. E os homens não. Então, assim, a gente tá na primeira geração ali que isso tá mudando. E eu acho que vale a gente ter um pouquinho de paciência, sabe? E treinar com eles, mas assim, com o coração aberto. Eles não vão fazer igual a gente, eles não têm as mesmas habilidades motoras finas que a gente tem. Às vezes a mão deles também é muito maior do que a nossa, né? Tipo, eu tenho uma mão pequenininha, é fácil fazer certas coisas pequenininhas. Já pro meu marido é mais complicado, ele tem a mão muito maior. Então, vamos ser empáticos com o tema de que eles precisam de tempo. E eles não vão fazer igual, e eles não vão fazer perfeito, nem nós fazemos perfeito, mas vai ser diferente da gente e a gente tem que entender que não é só porque é diferente, ou talvez não é tão bem feito, que é ruim, sabe? E a prática leva à perfeição. Eu acho que quanto mais vezes você dá essa oportunidade disso acontecer, quanto mais vezes você tá ali disponível para ajudar que isso aconteça, mais chances tem de que mais rápido esse medo vai embora e ele vai ficando cada vez melhor nisso, até o ponto de que você nem vai mais precisar ajudar. Então, eu acho que tem que ter paciência e entender que faz parte do processo e ter medo é natural, só que o que não pode deixar é o medo de travar, né? O medo toma conta.
Você falou que fez um acordo com o seu marido para ter o segundo filho. Que acordo foi esse? Ah, eu falo muito disso aqui e eu disse já várias vezes que eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso e não fiz, né? Eu vou tentar fazer. Na verdade, eu vou ter que fazer um resumão, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Mas assim, quando eu não queria ter o segundo filho, porque a minha experiência com a Bia foi muito difícil. Por N fatores, assim, mas a vida foi muito louca quando a Bia nasceu. A gente planejou ela, tudo certinho. Eu tava terminando faculdade. E aí o Thiago recebeu uma proposta de trabalho pra gente vir aqui pro Chile. No momento que aquela proposta veio e da forma que aquela proposta foi feita, era uma proposta muito boa. Então eu cheguei aqui no Chile grávida de 8 meses, não conhecia ninguém, não sabia falar espanhol. Então foi um processo muito difícil, porque eu me sentia muito sozinha. O Thiago viajava muito, né? Ele trabalha numa consultoria. Então ele viajava muito, ele ficava fora de segunda a sexta e eu ficava muito sozinha. E todo aquele processo me fez ter uma visão da primeira infância de que era uma coisa, assim, dificílima de encarar. Dificílima. Nossa, ter um filho é um negócio, assim, muito difícil. Mesmo usando todas as ferramentas da disciplina positiva e tudo. Ou seja, eu acho que na educação da Bia, eu saí com estrelinha. O tema é que nesse processo eu entrei num sofrimento muito grande. Então, assim, eu tragava todas essas dores, né? De estar sozinha, de lidar com a criança, de botar a disciplina positiva. Eu sempre falo, não adianta você querer colocar a ferramenta da disciplina positiva na frente da sua saúde. Ou seja, você primeiro tem que cuidar de você, né? É aquela coisa do avião. Você primeiro coloca a máscara, e aí você consegue aplicar as ferramentas, porque se você não tá legal, é muito difícil você fazer essas mudanças. E eu tava aplicando todas essas ferramentas não estando legal. Então, pra mim o peso foi muito grande e eu passei por um período muito difícil nos 3 primeiros anos dela, sabe? Muito mesmo. Então, a minha sensação era ter um segundo filho, passar por tudo isso de novo, não vou dar conta, não vou conseguir. E aí, eu fiquei durante esse tempo todo dizendo, não quero. E a gente sempre planejou assim, quando o primeiro filho tiver 1 ano, a gente vai ter o segundo. Quando a Bia fez 1 ano, eu falei, gente, mas nem sonho, vocês estão malucos. Não vou ter 2 anos? De jeito nenhum. 3 anos? Não. 4 anos, estava começando a ter vida de novo, liberdade, estava o negócio ficando mais legal. Eu falei, agora eu quero aproveitar. 5 anos, eu falei, gente, agora tá super divertido. A gente passeia com ela, a gente sai, vai em restaurante, vai acampar. Então, aí foi ficando mais longe. E ali, no período dos 7 anos, quando ela tava com 6 anos, o Thiago falou assim, amor, eu queria muito ter o segundo filho. E eu falava, não quero mais filho, tá linda a vida agora, tá maravilhosa. Pra que botar outro filho, né? Até que teve um momento que eu mudei de ideia, depois eu vou contar melhor sobre isso. E aí a gente falou, tá, mas se for pra gente embarcar nessa, de realmente ter o segundo filho, o que a gente precisa pra isso? E esses foram os acordos. Eu participei na época de um curso chamado Corpo Explica, eu falo muito disso também. Se vocês quiserem saber mais sobre essa parte do Corpo Explica, me avisem aqui embaixo. Então, aí eu fiz a minha chave mestra e eu coloquei lá ter o segundo filho. E eu fui percebendo que tudo que envolvia ter o segundo filho eram muito coisas assim, ou financeiras, né, que dava pra resolver com dinheiro, ou emocionais. Então, emocionais em que sentido? Me senti muito sozinha. Então a gente foi quebrando aquelas barreiras dentro da minha cabeça, né? Eu me sentia muito sozinha, porque na época que eu cheguei aqui não conhecia ninguém, tava em outro país, não falava espanhol, não conseguia me virar. Então hoje eu tenho um grupo de amigos que eu sei que eu posso contar, são pessoas assim que são como uma família escolhida mesmo, eu sei que eu posso ligar e dizer assim, por favor, alguém pode vir pegar a Bia aqui agora, porque ou eu tô precisando ir pro hospital, alguém pode me levar, eu sei que isso tá ali, sabe? Isso é algo que é seguro pra mim. Eu preciso de alguém para me ajudar na rotina dentro de casa. Então a gente tem uma pessoa que vem aqui ajudar na limpeza e na organização da casa, porque sozinha com as 2 crianças, o Thiago ainda viaja, não é na mesma frequência que ele viajava antes, mas ele ainda viaja, então às vezes eu tô realmente sozinha, tem que levar a Bia pra escola, tem que botar o Dani no carro pra ir junto, aí tem que levar no pediatra, tem que fazer todas essas coisas. Eu vou treinar, eu vou com as 2 crianças sozinha. Então, Ixi, me perdi. Então, tá, voltei. Então, tudo isso eram coisas que me geravam dor, né? Então, hoje em dia eu sei que eu tenho esse grupo que me ajuda. O que eu precisava, além da pessoa dentro de casa, pra me ajudar com essas coisas, pra não me sentir sobrecarregada o tempo inteiro?
E aí, na época que eu tive a Bia, a gente tinha um carro só que o Thiago usava para ir viajar. Então, muitas vezes eu ia fazer consulta, ia, sei lá, no médico e tudo mais, eu ia de ônibus ou eu ia de. Aqui tem um estilo de táxi que se chama coletivo, que é tipo um táxi compartido, sabe? Mas que ele faz uma rota padrão, quase como um ônibus, mas é um carro. Tipo, ele faz a mesma coisa que um ônibus faz, mas é um carro. E era muito difícil, né? Você sair com o bebê, quem aí passa por isso, eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é estar com o bebê com bolsa e ir no médico e voltar e tudo. E era muito pesado. E além de tudo, aqui era em espanhol. E além de tudo, às vezes estava muito frio, porque o inverno daqui é um inverno pesado, sabe? -5. Então, assim, tudo isso fez as coisas serem muito difíceis. Então, aí no segundo, eu falei assim: eu preciso ter um carro também para me locomover, porque eu não vou mais estar com uma criança, eu vou estar com duas. Então, sabe, é muito mais complicado. E eu realmente admiro muito as mulheres que conseguem fazer esse rolê sozinhas, sem carro, sair com 2 crianças, pegar ônibus, porque não é fácil. Eu com uma criança já achava super difícil, com 2 não consigo nem imaginar. Então, assim, a gente comprou um segundo carro, né? Porque pra gente, a gente ficava na cabeça, segundo carro é luxo. A gente tenta tomar muito cuidado com o nosso dinheiro, com como a gente gasta o nosso dinheiro, sabe? A gente tenta ser muito responsável. Eu sou seguidora assídua da Natália Cury, Thiago Nigro, a gente é muito assim, sabe? A gente comprou o segundo carro, então hoje em dia eu tenho mobilidade, né? Se eu preciso ir levar a Bia, por exemplo, pra colônia de férias, que ela foi agora de manhã, eu consigo levar. Eu tenho que ir pro pediatra daqui um pouco, eu consigo ir pro pediatra, não tenho essa dependência. Isso me deu liberdade, eu consigo me encontrar com as minhas amigas, inclusive. Então, essa coisa da solidão, até você ir, sei lá, 3 quadras, mas se você tiver aí com o bebê na mão, andando e tudo, isso te tira um pouco da força de vontade de ir. Se você tem carro, você bota o bebê no carro, bota as coisas no carro, vai tomar um café com suas amigas, tudo é mais simples. Então, claro, eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade de escolher as coisas que eu escolhi, né? De colocar como eu escolhi. Mas a coisa foi, o bebê cabe no nosso orçamento, a gente tendo uma vida saudável? Porque essa foi a nossa conversa. Isso é uma conversa entre 2 saudáveis. O que é que eu preciso? Eu preciso disso aqui. Isso aqui vamos dizer, não diria o mínimo, vai, gente, porque é difícil falar desse assunto. Mas é o que pra mim é o necessário pra eu ter uma vida, pra eu ter as crianças de uma forma tranquila. Dentro disso aqui, dá pra encaixar no nosso orçamento? Tipo, é razoável que essas coisas estejam dentro do nosso orçamento? Então a gente fez todo um planejamento financeiro primeiro. Falou assim, não, beleza, isso aqui cabe pra gente ter filho. E tiveram alguns outros acordos. Eu vou fazer um vídeo mais complexo sobre isso, mas enfim. E aí a gente falou assim, não, sim, cabe. Então agora a gente pode ter o segundo filho, sabe? Eu acho que às vezes a gente subestima as nossas necessidades e muitas vezes a gente fica focado nessas necessidades de vai precisar de fralda, de roupa, disso, daquilo. De verdade, isso dá pra dar um jeito. Roupa eu compro usada, eu compro em brechó, eu não me importo a gente tem um grupo de amigas aqui, eu ganho várias coisas usadas e pra mim, mínima, assim, mínima diferença de que seja novo, que seja da moda, isso de verdade não faz diferença pra mim. Carrinho, não me importa de pegar usado, bercinho o Dani ganhou usado. Então, assim, essas coisas não são tão relevantes, sabe? Pra mim, a gente foi montar o quarto do Dani, compramos uma cama Montessori usada, a gente mesmo pintou o quarto, tá tudo bem. Mas tem coisas que interferem na tua qualidade de vida mesmo. E aí você tem que ir colocando na balança o que é isso. O que é o importante pra você? Talvez pra você o importante seja as roupas mesmo, sabe? Que sejam roupas sempre novas, bonitas e tudo mais. Talvez não, mas é muito mais sobre você analisar o que é importante, você se conhecer, você se entender, do que necessariamente a questão financeira. Porque o financeiro você vai ajustando daí, dentro daquilo que é a tua realidade. Como é que eu posso, dentro dessa loucura toda aqui, fazer isso ser bom pra mim? Porque o pra mim é diferente do pra você, entende? E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Aqui a próxima pergunta. Você quer mais filhos? Não. Por vários motivos, gente.
Tava conversando até com meu marido esses dias sobre isso, né? Sobre se a gente queria mais filho. Ao mesmo tempo que eu acho que eu poderia ter mais filhos, assim, se eu tivesse mais filhos, eu não me sentiria assim, meu Deus do céu, minha vida acabou, eu tô grávida de novo. Não me sentiria assim, mas eu acredito que 2 filhos é uma coisa, a partir do terceiro filho, tudo fica mais complicado. Tipo, pra caber dentro do carro, pra caber dentro do orçamento, escola, tudo. E a rotina, eu acho que também fica muito mais cheia, sabe? Hoje, com a vida que eu tenho, das formas que eu tenho, encaixar um terceiro filho ia ser uma coisa muito doida. Não consigo imaginar. E a gente também sempre visualizou desde o começo, desde que a gente era jovenzinho lá, desde o começo do nosso relacionamento, a gente sempre falou em 2 filhos. Então, na minha cabeça sempre foram 2, sabe? Então, eu não consigo imaginar ter mais filhos. Então, hoje eu diria que não. Se acontecer, bom, Deus quis. Mas na minha cabeça sempre foram 2 e continuam sendo 2. Como foi o seu parto? O meu parto, bom, foram 2 experiências completamente diferentes. O meu primeiro parto foi uma coisa, o meu segundo parto foi outra coisa completamente diferente. No meu primeiro parto eu sofri violências obstétricas porque, por N motivos, eu tava chegando no Chile recém, eu não sabia falar espanhol, eu não tive tempo de achar, assim, um médico de confiança, ele não acompanhou todo o meu processo, né, de gestação, tava com uma equipe nova num hospital qualquer que eu não tinha, assim, conhecimento maior. O sistema de saúde aqui é completamente diferente do Brasil, então também nem conhecia, nem sabia o suficiente para ter um parto, assim, respeitado aqui. Apesar disso, o meu médico era muito amoroso e dentro das possibilidades e do hospital, ele fez o melhor que ele pôde, né? Só que eu fiz episiotomia no primeiro, que era uma coisa que eu não gostaria. Eu sofri manobra de Chrysler, que era algo que a gente sabe os riscos que tem e é uma violência obstétrica. Então, assim, foi um parto normal, né? Mas não foi aquilo que eu sonhei e me deixou algumas marcas no sentido de, poxa, queria ter sido diferente. Em certo momento eu até me arrependi de ter vindo pro Chile, só que o meu marido estava aqui e eu não conseguia imaginar ter o parto sem ele do meu lado. E ele é o meu companheiro de vida, assim, foi incrível ter ele comigo. Mas não foi aquele parto que eu sonhei, sabe? Foi um bom parto, mas não foi um parto sonhado. Já o meu segundo parto, a minha ginecologista, já era minha ginecologista há 2 anos. Ela me acompanhava há muito tempo, ela era obstetra, então ela acompanhou toda a minha gestação. Aqui tem um negócio de você ter uma matrona, então a matrona era da minha obstetra, né, que seria como se fosse uma doula, assim, uma enfermeira obstétrica, vai. Então, assim, a equipe era a equipe ideal, o hospital era um hospital acostumado com parto humanizado. Então, no parto do Dani, e talvez eu até um dia faça um relato aqui, mas foi o meu parto dos sonhos, tudo assim foi dos sonhos. O momento que eu entrei em parto, o trabalho de parto em si, eu cheguei no hospital, então eu já tinha lá o meu plano de parto todo escrito, né? Eu cheguei, esse hospital onde eu era muito respeitoso com relação a isso. Primeira coisa que eu cheguei lá, as enfermeiras já foram me atendendo tudo, pegaram a minha pasta, plano de parto. Aí uma já foi falando pra outra, olha, ela tem isso no plano de parto. Então, assim, super respeitoso. Minha matrona já chegou em seguida. Elas trouxeram um biscoitinho pra eu comer, trouxeram um suquinho pra eu tomar. Aí a sala tava com a luzinha baixa, eu tava escutando uma música. Não era uma sala com banheira nem nada disso, mas tinha bola de pilates. Eu quis, desde o começo, já estava escrito no meu trabalho de parto também que eu queria anestesia. Aqui tem a possibilidade de você fazer uma anestesia controlada, né? Então, o anestesista espetacular, cara, nossa, eu falei pra ele, meu Deus, você é um anjo. Porque eles colocam o acesso, né, na coluna, colocam a anestesia, mas é uma anestesia que você não perde a mobilidade. Então, você espera uns 10, 15 minutos. Depois de 10, 15 minutos você já tá andando. Então, eu tava andando na bola de pilates, mas sem sentir aquela dor. Então, foi um parto super tranquilo. E eu cheguei no hospital, sei lá, por volta das 8 da noite. 9h45 o Dani tava nascendo e assim, sem sentir dor, sem sofrimento, sem nada. Foi um parto muito gostoso. Foi assim... Depois desse parto, eu realmente dá uma vontade até de ter outro filho, porque foi
especial demais, demais. E é o parto que eu desejaria pra toda mulher ter, sabe? Uma coisa, ai, muito bonita, muito emocionante, foi muito lindo, assim, ele nasceu na posição que eu queria, eu tava livre, do jeito que eu queria, foi incrível. E é isso, me deixa lembranças, assim, que até me emocionam, porque realmente foi muito legal. Então, o que que eu recomendo, já aproveitando essa pergunta? Eu recomendo, procure um médico que a visão dele esteja alinhada com a sua. Se você quer ter uma cesárea, procure um médico que faz cesáreas com frequência. Se você quer ter um parto normal, procure um médico que faça partos normais com frequência. Se você quer um parto humanizado, procure um médico que faça partos humanizados com frequência. Então, assim, não é questão de certo ou errado, sabe? Mas busque aquilo que você quer ter. Então, eu queria um parto normal, mas eu queria que fosse no hospital, eu queria que fosse com anestesista, eu queria que eu tivesse essa liberdade de movimento, então eu também não queria uma anestesia que me parasse, entendeu? Então, assim, você procurar aquilo que você, que tá de acordo com aquilo que você quer, né? Eu sei que nem para todo mundo tá aí a possibilidade do parto humanizado e tudo, apesar de que, por exemplo, a minha irmã, ela teve um parto humanizado no SUS, em Joinville. Eu acompanhei o parto dela. Tem até uns vídeos aqui que são bem mais antigos, são de 4 anos atrás, relatando o que eu acompanhei como doula, o parto humanizado dela. Então eu tive do lado o tempo inteiro e foi na rede pública. E eles tinham bola de pilates também, um atendimento excepcional, uma liberdade de movimentação, um negócio assim, muito legal. Então, também existem hospitais na rede pública que oferecem esse serviço. Eu sei que não é em todo lugar, mas de repente às vezes está sobre você pesquisar um pouco, procurar, porque não tem nada mais poderoso do que você se sentir segura naquilo que você está indo fazer e buscar o máximo de opções possíveis, sabe? Eu acho que quanto mais a gente pressiona a área médica de dizer assim, não, eu quero ter uma cesárea, mas eu quero ter o direito de ter meu filho no peito na primeira hora. Tá, se aconteceu alguma coisa que não pode, tudo bem, mas assim, sabe? Quanto mais a gente pressiona os médicos, a gente percebe que dá pra ser melhor, sabe? O parto, ainda que seja uma cesárea, ainda que seja, não sei, um parto normal, sempre dá pra melhorar. Se eles estão fazendo o mesmo processo há 100, 200, 300 anos, é impossível a gente aceitar que esse processo não possa ser melhor. Impossível, a gente não pode aceitar isso. Então eu acho que quanto mais a gente briga, mais a gente fala no assunto, mais a gente pesquisa, mais a gente coloca os nossos médicos na parede, mais a gente fala, sabe, e denuncia também os médicos que fazem errado, mais a gente tá ajudando com que esse processo seja cada dia melhor. E eu acho que é sobre isso, sabe? Ai, e me dá uma nostalgia, assim, me dá um sentimento muito gostoso lembrar disso. Mas as perguntas foram essas. Se vocês tiverem mais perguntas nesse sentido, podem deixar aqui embaixo. Vocês também podem me procurar no Instagram como @zubarbosa. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês outra vez. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha aqui embaixo. Vocês sabem que podem mandar essa mensagem para mais pessoas e talvez estar ajudando ou salvando uma criança. Um beijo enorme e até a próxima!